Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é um vídeo diferente aqui do Ministério dos Quadrinhos. Esse é o vídeo no qual eu vou responder a perguntas feitas pelos inscritos aqui no canal. O que eu fiz, né? Eu lancei um vídeo, acho que 2 semanas atrás, salvo engano, no qual eu falei que a galera podia perguntar, inclusive coisas que não fossem diretamente sobre quadrinhos. Era uma proposta para estabelecer um contato. Sei que eu participo do cotidiano de muita gente aqui e achei que podia, assim, esse tipo de vídeo podia render. Rendeu mais do que eu esperava, vieram muitas perguntas, então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, né? Vou fazer mais de um vídeo. Espero que dê certo, a galera curta, né? Mas pelo menos assim, pelo menos mais um ou dois vídeos estão garantidos além desse. Que nesse vídeo eu vou responder a pergunta de 10 inscritos que deixaram as perguntas lá naquele vídeo. E responder perguntas de 10 inscritos, no próximo de mais 10, assim sucessivamente. Eu separei aqui para esse vídeo perguntas que foram de tom assim um pouco mais pessoal. E deixei umas de quadrinhos, um pouco sobre o mercado editorial para os próximos. Vamos ver se dá certo, espero que seja legal para a galera. Eu não fiz roteiro para as respostas, eu só anotei aqui quem fez as perguntas e quais foram as perguntas e vou respondendo assim num certo improviso. Vamos ver no que vai dar. Vamos começar então. O Diego Brandão Nunes perguntou o seguinte: qual é a sua formação? Leciona para quem? Porque vez por outra eu falo aqui no canal que eu sou professor. E por que escolheu essa área de formação? Bom, a minha formação é em Ciências Sociais. Na verdade, eu fiz o seguinte, né? Eu fiz a graduação em Sociologia, a graduação em Ciências Sociais, o mestrado em Sociologia e o doutorado em Sociologia também. Assim, entre a graduação e o mestrado, eu fiz 1 ano de filosofia, que era, eu costumo dizer, que eu quase sou formado em filosofia, porque durante a graduação em Ciências Sociais, eu ia para a faculdade de filosofia assistir aulas como ouvinte. Então é isso, né? Minha formação, Ciências Sociais, graduação, mestrado em Sociologia, doutorado em Sociologia e um pouco aí informal em Filosofia. Leciona para quem? Atualmente, assim, eu sou professor de um Instituto Federal, sou professor do Instituto Federal Fluminense. Então, eu leciono para 2 cursos técnicos, leciono para o curso técnico de edificações, para o curso técnico de meio ambiente, e lá no Instituto eu também leciono na pós-graduação em literatura, memória e sociedade. Bom, então é isso, né? Porque a proposta dos institutos federais é essa, a verticalização, né? Então ele tem desde curso técnico, graduação, pós-graduação, pode chegar até doutorado. O campus onde eu trabalho, nós temos atualmente 2 cursos técnicos dessa pós-graduação. E é nisso aí que eu estou lecionando. Bom, espero que seja assim, tenha ficado claro. Atualmente eu leciono várias disciplinas. Sociologia, né, para o ensino médio, disciplina de estudos urbanos, cultura brasileira, na qual estou discutindo autores como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Roberto da Mata. Então, mais ou menos isso, né? Então, espero ter... Ah, não, falta uma pergunta, né? Nessas que o Diego fez. Por que escolheu essa área de formação? Cara, quando eu estava lá no 3º ano do ensino médio, assim, segundo, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa na área de ciências humanas. Então eu fiz lá uma listinha de áreas, peguei o guia do estudante e teve teste vocacional no meu colégio, mas, assim, inclusive teste vocacional deu jornalismo, mas eu sabia que eu queria algo assim, eu tinha essa intuição, eu não tinha essas palavras na época, eu queria algo que fosse mais voltado para pesquisa, que me desse mais isso. Então eu acabei escolhendo ciências sociais. Eu falava sociologia na época, eu escolhendo ciências sociais. Inclusive, assim, para explicar para a galera no entorno, ninguém sabia que direito a faculdade de ciências sociais fazia, nem eu sabia direito, né? Assim, eu sabia o que era sociologia, mas assim, as possibilidades que a faculdade dava, eu não tinha. Bom, a maior parte das pessoas não tem as possibilidades, né? Isso é até um defeito, mas eu acabei escolhendo por isso, né? Por essa afinidade com humanas e por querer alguma coisa mais ligada à pesquisa e à docência. Bom, espero ter respondido. Vamos lá para as perguntas do Alfred Michael. No seu trabalho, seus alunos sabem que você tem um canal de quadrinhos? Acredito que muitos sabem. Eu não posso dizer que todos sabem, porque eu não chego na sala de aula, gente, ó, eu tenho um canal sobre quadrinhos. Mas eu descobri que adolescentes, principalmente, têm um grande poder de stalkeamento, né? Então eles sempre descobrem, e eu também não deixo de falar. Se
estiver numa aula, surgir algum exemplo que acho que falar que tem um canal de quadrinhos ajuda ali, não tem nenhum problema. Eu falo com naturalidade. Então, boa parte sabe. Tem até um caso engraçado. Eu estava no ponto de ônibus, tinha um grupo de alunos esperando o ônibus para ir embora do instituto. E aí um aluno falou assim para uma menina: o professor tem um canal no YouTube. A menina: caraca, o professor é um youtuber, eu tenho um canal, como é que é, não sei o que. Ela ficou muito empolgada. Eu falei: poxa, essa menina sabe que eu fiz doutorado em sociologia, mas o que encanta ela é o fato de eu ser youtuber. E ela nem gosta tanto de quadrinhos, mas sabem sim e lidam de boa, assim, lidam de boa. Bom, vamos lá. A Nayara Rocha, ela perguntou: eu tenho curiosidade de saber sobre o que foi seu mestrado e doutorado. Sobre o que foi sua... Não, perdão. Eu tenho curiosidade de saber sobre seu mestrado e doutorado. Sobre o que foi a sua pesquisa. A pós-graduação foi uma experiência tranquila para você? Vamos lá. Meu mestrado, eu fiz um projeto para discutir teoria sociológica, uma coisa chamada a questão da ação da estrutura no Bourdieu e no Giddens. Se a gente vai entendendo isso, não tem problema, só para dizer. Mas assim, acabei entrando e me encantando por uma área de pensamento social brasileiro, de estudar os grandes intérpretes no Brasil, e me dediquei à pesquisa de um autor chamado Alceu Amoroso Lima, que foi um intelectual muito influente aqui no Brasil, foi ligado à Igreja Católica, e ele teve uma influência muito grande. Ele foi uma das maiores vozes, assim, por exemplo, contra a ditadura militar, tem um peso grande na década de 40, e eu acabei me dedicando a estudar o que a gente chama de pensamento econômico do Alceu Amoroso Lima. Ele não era um economista, ele tinha uma visão, sei lá, de social e moral da economia, então eu me dediquei a isso. Isso foi no mestrado. No doutorado, eu até fiz um projeto, mais uma vez, né? Faço um projeto e depois dá uma mudadinha. Fiz um projeto que eu continuava com o Alceu Amoroso Lima, mas eu triangulava com outros autores que ele debateu, que era o Gustavo Corsão e o Jackson de Figueiredo. Mas aí não foi isso, eu acabei indo para um outro autor ligado ao Alceu, mas que não tinha nada a ver, nada a ver com o que eu estudei no mestrado, nada a ver, assim, em termos temáticos, metodológicos, sim, que foi o Otávio de Faria. Eu pesquisei, o título da minha dissertação é Sob a Sombra de Deus, o catolicismo trágico de Otávio de Faria. Otávio de Faria, ele foi um autor que produziu no nosso romantismo, muito amigo da Raquel de Queiroz, por exemplo, e ele escreveu aquele que provavelmente é o maior romance da literatura brasileira, né? Talvez ali, né? A Tragédia Burguesa, algumas edições de 6.000 páginas, claro que dividido em volumes. E eu fiz um trabalho sobre essa obra literária dele, assim, foi bem bacana, assim, bem bacana. Agora, se a pós-graduação foi uma experiência tranquila, cara, não foi tranquila não. Eu não me arrependo nem um pouco de ter feito, faria de novo, talvez corrigisse alguns erros de percurso, mas não foi tranquila não. O mestrado um pouco menos, assim, me faltava certas virtudes também de planejamento, que eu fui adquirir mais no doutorado, mas principalmente o doutorado foi um pouco angustiante, mestrado também, porque o que acontece, né? Eu sempre trabalhei fazendo pós-graduação, à exceção, acho que dos primeiros 6 meses do mestrado. Dava aula na universidade, cheguei numa época do doutorado a ter 1.000 alunos, por exemplo, aí não na universidade, num colégio. Então, assim, é claro que a coisa não foi pensada, às vezes, para quem tem essa rotina de trabalho. Então, eu sempre me sentia dividido e era angustiante. Às vezes, eu achava que eu tinha dado um passo maior do que a perna. Eu costumava brincar, cara, eu escolhi um trabalho que demanda erudição e eu não tenho tanta erudição assim. E isso me gerava certas angústias. Acaba que a relação com o orientador, às vezes, pode ser meio tensa, embora o meu orientador tenha sido excelente, um baita profissional mesmo, assim, um baita profissional. Mas, assim, às vezes tem aquelas pequenas tensões ali do cotidiano. Então, eu acho que poderia ser melhor. Eu poderia ter acertado mais algumas coisas, poderia ter sido mais tranquilo em algumas coisas. Acho que também a estrutura poderia ser melhor. Sabe o que me ajudou muito? Assim, eu fui pai no último ano de doutorado. E eu lembro que às vezes era um trabalho muito solitário, ficar dentro do quarto horas e horas lendo e escrevendo. E às vezes estava lá, né? Meu filho foi muito de boa no primeiro ano, muito calminho, né? E às vezes, inclusive eu botei isso nos agradecimentos da minha tese. Eu ia lá, estava todo angustiado, cara, isso não vai dar certo. Eu pensava, cara, eu tenho um filho lindo, se não der certo, não deu, vamos embora. Respirava fundo, brincava um pouco com ele, que me dava um alívio e voltava a trabalhar. Então, assim, isso me ajudou muito, assim. Isso me ajudou muito. Tive uma estrutura para o final, no segundo, terceiro e quarto ano, uma estrutura de trabalho melhor, que me ajudou.
melhor, mais compatível, né? Mais compatível com o trabalho de doutorado, que o Instituto Federal me ajudou a fazer tanto, mas eu não posso dizer que foi tranquilo. Inclusive, quando o pessoal me perguntava, Alessandro, como é que é o doutorado? No final eu falo, cara, espera 3 meses, espera eu acabar, que com certeza eu vou te dar outra notícia. Foi muito rica, foi muito proveitosa, mas algumas coisas podiam ter sido mais tranquilas, tanto da minha parte quanto da parte da estrutura. Acho que podia ser melhor. Bom, espero ter respondido. Vamos lá. Patrícia Penha. Gosta de ler livros? Se sim, qual o seu gênero preferido? Quantos você já leu? Cara, eu amo ler. Eu amo ler. Não só revista em quadrinhos, acho que eu boto tudo no mesmo bolo, assim, né? E leio, eu leio quase que o tempo todo, assim, né? Eu leio bastante, eu leio para descansar, eu leio para trabalhar, leio bastante. E qual é o meu gênero preferido? É difícil, sei lá, eu gosto muito de livros, sei lá, tipo, às vezes um drama histórico como O Silêncio, do autor japonês Shusaku Endo, mas eu amo ficção científica, por exemplo. Eu amo ficção científica. Talvez se eu for falar meu gênero preferido, eu vou dizer a ficção científica. Mas é um pouco injusto, porque, sei lá, eu gosto às vezes de ler ensaios, eu leio bastante, às vezes, filosofia e sociologia por causa do trabalho, mas assim, em termos de literatura, eu gosto muito de ficção científica, é um tipo de gênero que me diverte, me entretém bem, gosto da densidade sociológica, das ideias levantadas. Não sei se seria justo falar que é meu gênero preferido. Quantos livros eu já li, eu não sei. Eu li uma média mais ou menos de 50 livros no ano. E em alguns momentos foi mais, em outros menos. Ano passado, por exemplo, foi um ano que, por causa do trabalho aqui do canal, eu li menos. Eu li pouco ano passado. Devo ter lido em torno dos 20 e poucos livros, assim, né? Espero corrigir isso esse ano, mas assim, foram conjunturas da vida. Mas assim, eu não sei quantos livros eu li no total da minha vida, não. Bom, vamos lá. O Luiz Albuquerque Marques Linhares perguntou: vou no pessoal, vai ser o primeiro filho? Como está a emoção? Pergunta legal essa, né? É porque eu falei esses dias que minha esposa está grávida, né? Está grávida da Sofia, minha filha. Não é meu primeiro filho, eu tenho o Bento. O Bento, meu filho, é de 3 anos. Que, cara, falando do nascimento do primeiro filho, cara, com certeza foi, assim, um dos dias mais fantásticos na minha vida. Mas foi um dos dias que eu fiquei mais tenso, mais nervoso. Tem foto minha lá na porta da maternidade, não, de onde a Carol ia ter o parto, né? Eu ia entrar logo daqui a pouco rezando, assim, né? Eu tava muito nervoso, uma sensação de alívio muito grande quando foi tudo muito bem com ela. Foi um dia fantástico, assim, cara, do nascimento do meu primeiro filho, assim, E agora, como é que tá a emoção pro segundo filho, né? A gente fica nervoso, assim, eu sempre fico nervoso, isso é um defeito meu, né? Eu fico nervoso, falo, como é que vai ser, cara, agora, assim, a gente queria, na verdade, eu gostaria de ter possibilidade de ter até mais filhos, assim, acho, né, assim, a vida ficou muito bonita com o Bento aqui, tipo, a estrutura da família toda mudou, até o contato com os meus pais, com a família mais ampla ficou maior, ficou bacana, assim, né, o Natal, nossa, como é que essas festas, como é que a família ficou mais festeira depois que o Bento nasceu, isso é muito legal. E assim, vamos ver como é que, né, agora tá a Sofia vindo, né, a gente desejava ela até para antes, assim, mas eu fico nervoso, como é que vai ser, vou dar conta, como é que vai ser, a gente fica com essas coisas, assim. E eu me mudei recentemente, né? Então a casa está um pouco bagunçada, ela está prevista aí para junho. Eu fico, cara, tem que ajeitar as coisas. Então eu acho que agora eu fico muito focado nas tarefas e talvez curta pouco, né? Mas assim, hoje, por exemplo, um dia que eu fui gravar, que eu tô gravando esse vídeo, teve ultrassom, assim, né? Foi muito bacana. Eu tava com a minha esposa, o Bento foi também. Eu fico até um pouquinho de lágrima nos olhos, assim, né? E aí a gente viu o pezinho dela, né? Porque assim, não sei se vocês já foram ver ultrassom. A médica fica falando aqui, a cabeça, não sei o quê, mas eu nunca vejo nada. Eu até falei hoje com a médica, eu falei, cara, que legal, porque sempre pra mim parece brincar de ver desenho em nuvem. Hoje eu vi o pé, assim, cara, é muito legal, assim, é muito legal, assim, tipo. Eu ouvi de um amigo uma vez, né, que os clichês sobre maternidade e paternidade são maneiros, assim. Os clichês sobre maternidade dá muito trabalho, mas assim, a alegria é desproporcional, assim, é desproporcional. Inclusive, o próprio relacionamento com a minha esposa ganhou outras dimensões. Graças a Deus, a gente se dava já muito bem, mas agora parece que tem um assunto que é infinito, sabe, que a gente se encanta com aquilo, é bacana, assim, é bacana. Bom, posso ter me perdido um pouco, mas espero ter respondido. Pergunta do João Paulo.
Qual o livro voltado a temas sociológicos que mais lhe marcou? Cara, é difícil falar um só, Perspectiva Sociológica, do Peter Berger. Cara, como é que esse livro é legal? Ele é uma introdução à sociologia, assim, para o público não sociológico. Cara, os 2 primeiros capítulos são geniais desse livro. Nossa, me marcou muito. Sociologia dos Partidos Políticos, do Robert Michels. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, devo ter lido esse livro umas 4 vezes. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, gente, que livro. O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco, também outro livro sensacional. Mas assim, posso estar esquecendo de algum aqui, que quando acabar o vídeo eu vou lembrar, mas assim, é difícil dizer um. Esses 5 aí me marcaram bastante. Pedro Sena me perguntou: quais livros você lê? Está lendo algum por esses dias? Gosta de ler mais livro de ficção ou não ficção? Vamos lá. Como eu falei, eu acabo lendo de tudo, né? Eu acabo lendo bastante, porque meu trabalho, leio por causa do meu trabalho, né? E eu leio também por, assim, como é que eu vou dizer? Eu professo, eu sou católico, né? Eu tenho religião. Só que eu não consigo me relacionar com nada sem tentar me aprofundar naquilo. Então eu leio bastante, sei lá, embora eu não seja teólogo de formação, leio bastante teologia, leio bastante história da igreja, livros relacionados à espiritualidade, gosto de ler ficção, assim, eu leio de tudo, né? E se eu estou lendo algum livro por esses dias, eu estou lendo sim. Estou lendo 2 livros. Eu estou lendo A Arte do Romance, que é uma coleção de ensaios da Virginia Woolf sobre leitura, sobre a criação literária. Inclusive, acho que eu vou fazer um vídeo sobre quadrinhos baseado nesse livro. E estou lendo também O Homem Revoltado, do filósofo existencialista Albert Camus. E esse livro eu dei mole, eu comecei no meio das férias, dei uma parada, estou voltando agora, mas é um livro denso, com algumas reflexões muito interessantes, assim. E chegou hoje aqui em casa, eu comprei um livro que eu quero começar a ler logo, vou terminar esses 2 e vou enganar, que é Como as Fake News e teorias de conspiração influenciam os processos eleitorais. Estou bem curioso com esse livro. Eu gosto de ler mais ficção ou não ficção. Como eu já falei, leio de tudo, né? Mas em termos de prazer, eu acho que ficção me dá mais prazer. Mas vários outros livros me dão prazer também. Mas assim, tipo, sei lá, se você perguntar assim, qual os livros que você mais gostou na vida, talvez livros de ficção venham mais na minha cabeça, né? Alguns, tipo, de C.S. Lewis, por exemplo, eu gosto muito. Sei lá, As Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. É um livro que eu acho genial. Eu lembro, por exemplo, quando eu terminei de ler Senhor dos Anéis, ou, por exemplo, quando eu li a Metamorfose, do Kafka. Então, assim, eu vou dizer ficção, mas eu leio bastante não ficção também. Dida Maciel, né? Você gosta de tomar umas? Se sim, que tipo? Destilado, fermentado ou ambos? Curte videogames? Caso positivo, jogos atuais ou é mais pro lado do retrô ou joga nos 2 times? Vamos lá. Gosta de tomar umas? Cara, eu sou meio careta, sabe? Assim, cara, eu não bebo nada. Assim. Na verdade, na adolescência fui experimentar, aí não gostei do gosto. Aí eu não gostei do gosto e acabei nem tentando. O pessoal fala, depois acostuma, mas eu na adolescência falava, cara, bom, se eu não gostei, não vou me esforçar para me acostumar, né? Mas assim, eu acabo não bebendo nada. E quando vou experimentar, o paladar me afasta, né? Então eu acabo sendo um pouco o careta, mas é engraçado, os amigos estão já acostumados, a galera pede uma cerveja, eu peço uma Coca-Cola e flui de boa, mas assim, essa daí sobre destilado e fermentado, eu nem, assim, eu sei teoricamente o que é um, o que é outro, sei, mas eu não vou nem saber, não saber nem te dizer o que eu preferiria, qual a diferença dos 2, porque eu realmente não bebo praticamente nada. Acredito que, sei lá, a coisa que eu vá gostar um pouco mais, assim, são coisas mais doces, né? Mas não bebo nada. Videogames, né? Você curte videogames? Curto, mas jogo muito pouco e o motivo é simples, né? É tempo, assim. Eu realmente dou muito pouco conta das coisas que eu faço. Eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Minha esposa até brinca, se tu começar a gostar de mais uma coisa, tu não se encaixa, né? Então eu amo a literatura, eu amo cinema, eu amo os quadrinhos, óbvio, né? Eu amo os quadrinhos e tem meu trabalho também, as aulas, que eu estou dando um monte de disciplina esse semestre, as orientações. Esse ano ainda não começou nenhuma, mas provavelmente vai ter. Então, assim, tem tudo isso e alguma coisa acaba ficando de lado.
Mas eu tenho um Xbox 360 e os últimos jogos que eu comprei o Injustice, que é um jogo que a galera conhece, né? Um jogo de luta, me diverti jogando, e eu comprei o Arkham City, a galera falava muito bem, mas tá aqui, mas eu não joguei ainda. Tem esses dois jogos, mas assim, eu vou dizer pra você, assim, o videogame que mais me divertiu, não tô dizendo que é o melhor, mas o que mais me divertiu até hoje acho que foi o Super Nintendo, sabe? Pô, como é que eu me divertia com o Super Nintendo, assim, com vários jogos, ficava bolado com o que o pessoal fazia lá com 16 bits, né? Então, assim, comecei jogando Atari, depois fui pro Super Nintendo, e aí me aventurei ali no comecinho lá do PlayStation, tive certo contato, mas pouco. E aí depois já me atropelei, tinha contato mais mínimo, igual com o Xbox, fiz um jogo ou outro, mas assim, é algo que eu gostaria de fazer mais, mas assim, mas não... realmente o tempo acaba impedindo, assim. E eu vejo assim que às vezes tem muita coisa legal saindo, pelo que eu vejo, eu dou aula, né? Eu vejo a molecada então falando, às vezes fala uns negócios bem maneiros, fiz uns jogos com enredos interessantes, mas nisso aí eu fico pouco. Então aí, ó, cara, sou careta e não jogo muito pouco videogame, tá brabo essa. Vamos lá, o Main010 Art perguntou: você gosta de ler HQs de heróis ou ler por conta de canal? Cara, eu gosto pra caramba. Na verdade, assim, nada que eu li aqui pro canal eu não leria. Nada que eu li. O que às vezes acontece é que o canal me faz inverter ordem de leitura, porque às vezes, poxa, cara, se eu não fizer esse vídeo agora, depois o pessoal não vai se interessar tanto, mas às vezes quando eu também ligo pra isso não e leio, mas eu gosto muito de super-heróis, eu cresci lendo super-heróis, né? Na verdade, a minha apresentação aos quadrinhos foi com quadrinho de super-herói. Eu não lembro tanto de ler Turma da Mônica e Disney, cara, eu me encantei lá com o Homem-Aranha, então eu gosto muito. Tem muita coisa ruim que sai de super-heróis? Sai, muita coisa ruim. Mas os super-heróis continuam me empolgando, de verdade, gente. Quando eu li uma boa história do Homem-Aranha, cara, eu tenho curtido muito vendo. A galera sabe o que eu falo aqui no canal, né? O Thor do Jason Aaron, tipo, e às vezes tem histórias mais simples, sabe? Tem histórias mais simples que eu curto bastante. Então, assim, eu sou fãzaço de super-heróis mesmo. Sou fãzaço de super-heróis. Por último, né? A pergunta do Leonardo Campos: você gosta de um estilo musical em especial? Cara, eu acho que a minha cultura musical é muito pobre, sabe? A minha cultura musical é muito pobre. Eu acho que talvez até por causa do trajeto de formação, de escutar pouco, eu não consigo fazer outra coisa e ouvir música, sabe? Igual a galera costuma fazer. Então eu acabo, o que acontece? Eu até consigo ligar a música, mas eu não estou nem ouvindo aquela música, então eu não aprendo. Então, o que eu gosto bastante de MPB, eu gosto do Zé Cabaleiro bastante, eu gosto do Vanderly, o falecido Vanderly aí, que voz bonita aquele cara tinha, eu gosto bastante de MPB. Recentemente eu tenho ouvido bastante hip hop, mas tenho ouvido rap, né? Tenho ouvido bastante rap, mas não, assim, é por uma coincidência. É uma coincidência. Tem um amigo, né, que estuda no Instituto Federal que eu dou aula e ele me dá carona, né, e ele gosta muito, né, eu acabo indo ouvindo, descobrindo algumas coisas assim, mas se eu fosse falar assim, cara, que você quer ouvir alguma coisa agora, eu ia ouvir uma MPBzinha, assim, eu ia ouvir uma MPBzinha. Eu gosto bastante, assim, tipo, ouvi bastante, sei lá, um pouco do rock nacional dos anos 80 também. Eu acabo sendo bem desatualizado em música, assim, acho que o meu gosto musical é até a década de 90, acabo não tendo tão inserido, né? Esse vídeo foi legal porque mostrou um pouco os meus limites aí, né? Eu acabo realmente não dando conta de abraçar, né? Uma vez eu ouvi a seguinte frase, né? Tudo não terás, aí eu me contentei, né, cara? Então, vamos lá, vou fazer as coisas que eu me empolgo mais, que eu curto, e tentar aos poucos ir nas outras coisas aí. Bom, é isso, tá aí um pouquinho sobre o Alessandro, você conhece agora um pouquinho dos meus gostos, um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do que eu penso. Espero que tenha gostado do vídeo. Esse eu não vou pedir para compartilhar não, né? Não tem muito sentido compartilhar um vídeo desse, mas dá teu joinha se você gostou, dá teu joinha se você gostou, não esquece, né? Isso eu não vou deixar de pedir, né? O link da Amazon que eu deixo em todos os vídeos, caso você vai fazer uma compra lá, entra por esse link, isso ajuda demais o canal. É isso, né? Até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo com as minhas respostas agora voltadas mais para os quadrinhos, para coisas mais assim, pontuais, talvez, eu vou chamar de teóricas, não é isso, né? Talvez coisas um pouco menos pessoais. Mas bom, até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo de respostas do ministro. Acho que eu resolvi dar esse nome a esse quadro. Um abração.